muitos pais e até alguns profissionais, né, que não têm tanto contato com terra, né, acabam falando, né, na questão do atraso da fala. Né, um ano e 2 meses, começa, já tem, né, já fala algumas palavrinhas, depois param de falar, e aí tem 2 anos, 2 anos e 2 anos e meio, e não falam. E aí, muitas vezes, os profissionais da área de saúde falam, não, espera o tempo, não tem problema não, cada criança no seu tempo. E aí eu gosto, nossa, não tem muito tempo para esperar, mas eu queria que você comentasse um pouquinho disso, Letícia, por favor. Claro, então assim, a gente pensa no desenvolvimento de fala de uma criança, bebezinhos, 3, 4 meses, eles fazem vocalizações. Então, vocalização, ela não precisa de uma consoante. É só vogais, né? Então, aquele bebezico que não tá fazendo nada, mas tá conversando. Então, ele fica ruminando, de pouquinho em pouquinho. O balbucio vem logo em seguida. Então, a gente espera ali nos 8, 9 meses. Uma criança. Dá um exemplo de vocalização, assim, né? É um Isso. Exatamente, brincando. Então, assim, não sai consoante nenhuma, só vogais, a, e, o, u, e em padrões diferentes, fazendo e. Porque a criança, na verdade, ela começou a descobrir que ela produz som. Então, ela brinca, né? Ela tem um feedback auditivo de escutar o que ela está produzindo, e ela começa a testar, né? O balbucio, ele tem vogais, então, tem vogais e tem consoantes, né? Então, o ma, ba, ba, da, né? Então, essas consoantes, especialmente a gente fala as bilabiais. Então, B, M, P, né? São as primeiras que aparecem. Então, bebezinho de 8, 9 meses já começa a produzir. Não necessariamente elas têm uma simbologia, no sentido assim, que elas não representam uma palavra. Elas só existem, por enquanto, né? Porque o que acontece? Para a gente tornar aquele mamá num símbolo que é mamãe, ligado a uma pessoa, a gente vai ter que fazer esse mamá, a mamãe vai ter que aparecer várias vezes para a gente ligar esses dois um no outro, né? Então, e aí, dentro da psicanálise, e aí só eu cortando, aproveitar, né? Dentro da psicanálise, a mãe que acaba dando sentido para esse mamá, né? Porque aí ela fala, mamá, fala, mamãe, que legal, você me chamou! Né? E aí a criança entende que isso é o mamãe, né? Isso. Então a mãe fica super feliz, dá abraço, dá beijo, dá um monte de reforçador. E ele vai começar a entender que, então se eu fizer isso, se eu falar mamá, eu vou ganhar um monte de beijo, abraço, eu vou ganhar mamadeira, eu vou ganhar um colinho da minha mãe. Então ele começa a associar. Isso vira um símbolo. O mamá acaba virando um símbolo para mamãe, né? Então, a gente estima que com 1 ano, geralmente a fase que aparece as primeiras palavrinhas, ainda com erros, ainda com trocas, né? Mas ainda assim são válidas, né? Se a criança sempre emite o mesmo som para a mesma coisa, mesmo que não seja um som correto, que tenha uma troca de letras, tudo bem, né? Porque ele está começando a usar aquela linguagem de uma forma mais funcional. No autismo, a gente vê um atraso não só nessas vocalizações, no balbucio e na fala, mas também em questões posturais, de erguer a cabeça, na hora da amamentação, a criança que não faz contato visual com a mãe, né? Então, você tem vários sinais no desenvolvimento que vão aparecendo. Então, digamos que, sim, ele sentou, ele engatinhou e tudo mais, mas ele faz isso de maneira torta, ele faz isso de maneira inadequada. A avaliação para o autismo, para qualquer outra atraso de fala, ele não é só da fono. Ele também é da físio, ele também é da TO, ele também é da psico, ele também é do neuro, porque a gente vai, como equipe, avaliar um desenvolvimento global, né? Então, no autismo, geralmente a gente recebe crianças com 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos. Só que não é raro a gente escutar alguns absurdos, né? Então, eu já tive um paciente com 7 anos que o pediatra falou que tudo bem ele não falar, né? O que foi um absurdo. Sim, os pais chegaram para mim super desamparados
e ainda era pelo SUS, porque foi durante a faculdade, então, assim, recurso zero. E a gente vê muitos pediatras soltando essa frase maravilhosa. Tem 3 anos, não fala? Ai, tudo bem, daqui a pouco ele vai falar. É preguiça? A mesma coisa. É preguiça. Meu Deus, Alice, você chegou numa frase que dói no coração. Mesmo para professores também. Isso é uma coisa muito importante da gente frisar. Professores são pessoas maravilhosas, eles ficam muito tempo com as crianças, eles observam as crianças, escutem os professores, porém, um erro muito comum entre professores. Ah, ele não fala, mas ninguém fala na sala de aula. Isso não é comparação. A gente não compara as crianças dentro da sala de aula com 8, 9 crianças, né? O estudo que fala que com 1 ano você deve falar tem 50 mil crianças, né? E não é só no Brasil, e não é só em escola particular, e não é só nesse contexto que a gente vive. Então, a gente nunca pode só comparar as crianças na sala de aula. A gente sempre tem que buscar um artigo, uma referência bibliográfica, que tenha um estudo com milhares de crianças, né? Como que eu posso comparar que só aquelas 8 não fazem não têm uma habilidade, quando eu tenho vários estudos que comprovam que isso está no desenvolvimento típico da criança, né? Então, assim, os professores geralmente são os primeiros a notarem sinais de ecolalias, a notarem atraso de fala, né? Isso é ótimo, isso é maravilhoso. A gente só tem que se atentar àqueles professores que assim, mas ninguém na sala faz. Mas ninguém nas turminhas que eu cuido faz. Isso nunca é comparativo, tudo bem? A gente sempre tem que pensar que, assim, 1 ano, uma palavrinha pelo menos, né? E usar de maneira funcional. Não adianta ele saber falar mamãe e nunca usar para te chamar, e nunca sinalizar de maneira verbal o que ele quer. Sempre usar gestos, sempre usar outros apoios, porque ele não está usando, e se ele não está usando, é porque está com alguma dificuldade. E ainda bem, né, que o que eu percebo é que os professores estão cada vez mais antenados. Aqui na Sabiamente a gente faz curso de capacitação para professores com bastante frequência, né, inclusive o de TEA é um curso que a gente sempre faz, mas o que acontece é que às vezes muitas vezes os professores observam sim, e os professores até observam e conseguem detectar os sinais com muito mais frequência do que muitos pediatras, por exemplo. Né? É muito mais frequente a observação dos professores de que a criança tem algum sinal de atraso de desenvolvimento, e ainda bem, porque os professores estão ali observando a criança, né, em diversos momentos, né? Então eles realmente percebem que a criança ali, ela se isola, ou então ela não tem uma interação social legal. E o que acontece é que muitas vezes os professores acabam trazendo isso para a família, e a família às vezes tem uma dificuldade, né, para aceitar, para ouvir, e às vezes a própria família, e aí falando aí das nossas, né, às vezes das nossas crianças da Sabiamente, a família, muitas vezes, a mãe fala assim, eu sei que tem alguma coisa, né? Às vezes ela fala, eu sei que tem, né? Eu estou lendo. E aí avós, tios falam, não, imagina, você tá doida, não tem nada. Então, assim, é comum isso acontecer. E eu entendo que tem uma dificuldade também para os pais aceitar que tem algum atraso. Então, o mínimo que gente, nós somos... ontem nós falamos isso, quando nasce um pai, nasce a culpa, e a gente seja o mais educado possível, o mais perfeito possível, o mais legal possível, né, porque a gente se projeta nessas crianças. Então a gente pensa, olha, né, se o meu filho foi mal educado, não é porque o Heitor é mal educado, é porque a mãe dele não deu educação, sabe? E aí, assim, a gente começa a se culpar. E aceitar que o filho tem atrasos do desenvolvimento é bastante complicado, né? É bastante difícil para os pais. Mas é bom você ouvir, né? Se o professor está falando, busque, vai, começa a investigar se ele... Por que será que ele falou? Será que ele não tem alguma razão nisso? Aí leva para o pediatra fala, não tem. Mas pede exame, pede avaliação, né? A avaliação neuropsicológica é uma avaliação que dá para fazer com as crianças, né, pequenas. Tem as avaliações que são
ecológicas, mas é por observação, e uma equipe treinada para observar os sinais de atraso vão conseguir identificá-los, né? Principalmente os da linguagem, porque os da linguagem a gente acaba esperando até 2 anos, mas aí 2 anos, né, a gente já tem a poda neural, né, Letícia? Já tem aquela questão, então, né? A poda neural, ela corre para todo mundo. O que acontece no autismo é que a gente tem um cérebro que se cresceu de uma forma desorganizada, né? Então, a gente tem que lembrar que o autismo ele é genético, ninguém pega autismo, você nasce autista, ele é desenvolvimental, né? Então, uma criança que já nasceu com essa condição, mesmo crianças que falavam e aí pararam de falar, elas não pegaram uma gripe, elas não sofreram um trauma, isso é uma coisa pensada pelo organismo. A gente tem uma poda neural, porque o que acontece? Quando nós somos bebezinhos, a gente tem alguns comportamentos de sobrevivência que são normais, né? E quando a gente começa a crescer, o que o cérebro não usa, ele corta, né? Então, no autismo o que acontece é que o cérebro ele não consegue se organizar. Ele tem um crescimento muito rápido, com muitas células, e quando acontece a poda, ele é desorganizado. Então, ele corta muitas vezes os comportamentos que a criança já fazia, que a criança já usava de maneira funcional. Então, a gente vê, né, esse discurso do meu filho falava, e aí ele chegou com 2 anos e um pouquinho, 2 anos e 4, começou, não falava mais, ele tem uma regressão. O que a gente tem que entender também na poda neural é que se o seu filho já fazia esse comportamento e depois da poda neural ele não fez mais, é mais fácil para ele voltar a fazer aquele comportamento do que uma criança que nunca fez, né? Porque ele já tem o caminho, ele já tem a rota neural. Ele só precisa que ela seja fortificada. Né? Ele teve a habilidade, não tem mais, mas agora ele pode reativar aquela rota, né? Então a poda ela acontece várias vezes durante a infância. Ela é normal, ela é programada. O que acontece é que em crianças autistas, infelizmente, você já tem um desenvolvimento neural que vai... É assim que a gente consegue identificar, né? Tem alguns estudos que detectam autismo com 3 meses de idade. Então, são crianças muito pequenininhas. Porque você já vê no desenvolvimento dela completo. Não, a gente... Super pré-verbal, super pré-lingual mesmo, no sentido de que a criança não tem uma linguagem ainda, mas motor, né? Uma criança que não ergue a cabeça, uma criança que não tem atenção ao som, uma criança que não mantém contato visual. Então, pequenininho mesmo, a gente já consegue observar isso e são muitos sinais antes mesmo da poda neural, né?